Divaldo, muito se fala na chegada de um mundo de regeneração, enquanto que nós vivemos hoje ainda passando por essa transição de um planeta de provas e expiações. Como é, para quem nunca ouviu falar, como é isso? Que transição é essa desses dois mundos? Ocorre que neste momento, quero dizer nos últimos tempos, estão reencarnando-se espíritos ainda muito primários, espíritos que não tiveram chance. Imaginemos os bárbaros que invadiram a Europa, os hunos, os godos, os visigodos, os normandos. Eles, pela perversidade do primarismo evolutivo, ficaram retidos em regiões especiais, aguardando o momento em que a Terra tivesse um clima psíquico para propiciar-lhes a evolução sem causarem maiores danos. Allan Kardec nos fala do desenvolvimento intelecto-moral. E esse desenvolvimento há de ser principalmente na base do amor e na base da educação. Conforme nós vemos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito de Verdade diz: espíritas, amai, este é o primeiro mandamento, instruí-vos. Foi de uma sabedoria notável colocar a palavra instrução, preparada intelectualmente para dar a sabedoria ao lado do amor. Então esses espíritos, segundo me informam os benfeitores que por meu intermédio se comunicam, estão chegando à Terra. Eles encontram geneticamente uma herança física das mais apropriadas, corpos saudáveis, de boa aparência. Os seus perispíritos vão imprimir as suas inclinações, aquela ancestralidade dos seus hábitos. Então nós vemos que alguns desses espíritos voltam às tribos, estão procurando tribos, estão criando sistemas de tormentos orgânicos através de piercings, através de mecanismos que ficaram célebres nos tempos do passado, como, por exemplo, fazerem as tatuagens em todo o corpo. Não temos nada contra, até alguns ficam bonitos, mas é uma forma de punição, de alguma maneira, de exaltar a beleza de uma forma quase bárbara. Então esses espíritos seriam espíritos de uma fase primária. A agressividade está natural. Esse desacato social, fazê-lo diferente, agredir, usar o chamado lixo, luxo, lixo, a roupa rasgada, o abandono de si mesmo, que faz parte da transição da moda, compreendemos perfeitamente. Mas do ponto de vista espiritual também revela o estado interior dos espíritos, que na indumentária carnal permitem-se essas extravagâncias. Então nós vemos que aí surge a violência, que lhes era natural. Surge o despautério, o sexo grupal. O sexo passou a ser mais importante do que a vida. O sexo sem compromisso, o sexo barateado. Então nós vemos que houve uma queda de valores morais desde os anos 60, chegando neste momento a um clima quase de não sabermos que dizer aos nossos filhos dentro de uma ética do que está certo e do que está errado. Mas a doutrina espírita dá-nos as diretrizes, uma educação saudável, aquela que pode ser adversária da crueldade e do materialismo, que Kardec enfoca muito bem na questão 685 de O Livro dos Espíritos, a educação moral, não aquela que se aude através dos livros, mas aquela que tem a ver com os valores éticos do indivíduo. Então, essa mudança está havendo, chegando espíritos nobres e tendo oportunidade àqueles que aqui estão para que optem pelo bem ou por continuarem como são. Assim continuando, desencarnam e não retornam à Terra por um largo período, visitando planetas inferiores. Divaldo, algumas pessoas perguntam assim: esse período, essa transição, ela vai acontecer de repente? Então um dia nós dormimos, no dia seguinte despertamos e temos um mundo de regeneração pronto para podermos conviver. É assim que vai acontecer, de repente? É uma utopia. Eu me lembro de uma obra de Schopenhauer, intitulada Utopia. Ele fala que na utopia as pessoas esperam os perus assados, as taças servidas de licor, mas mesmo dessa utopia ficaria monótono. Tudo está pronto, então viria a ociosidade. Não será de um momento para outro, basta que nós nos examinemos, abandonar um vício social, o tabaco, o álcool, a maledicência, que fazem parte da futilidade social.
Como é difícil. Agora imaginemos a humanidade, 6 bilhões e quase 500 milhões de indivíduos, porque é uma transformação geral, lenta, mas cada uma terá o seu nível. Do ponto de vista psicológico, nós estamos em 4 níveis de consciência. A consciência de sono, a desperta de si mesmo e a cósmica. Sim. Haverá mudança de fatores morais. Observemos a grande crise que hoje se abate sobre a Terra, a crise financeira. Sim. Ela é financeira, é econômica, mas a raiz é moral. Sem é uma dúvida. Crise moral da sociedade. Sim. Ela se reflete no jogo das ações, das bolsas, das grandes empresas, porque os dados apresentados não eram autênticos. Eram jogos de mercadorias dos computadores, jogos de bolsa. Não há lastro para tanto dinheiro, os antigos laços de ouro, de diamante, que sustentavam o valor das moedas. Hoje há trilhões, 13 trilhões que já foram absorvidos na grande crise. Não há fundos, são apenas papéis. São trocas das grandes jornadas nas bolsas de valores. Então tudo isso tem questões morais. Vemos o aquecimento da terra, a ganância. Há poucos dias todos ficamos estarrecidos de ver que o desmatamento da Amazônia alcançou índices alarmantes. Será que esses corações, esses indivíduos, não pensam que estão destruindo o planeta para eles mesmos, para os seus filhos, seus netos? E eles, quando voltarem, porque nós voltaremos a habitar um planeta quase deserto. Mas aí entra a misericórdia divina. Por mais que tentemos perturbar as leis cósmicas, elas voltam-se e fazem o seu programa absorvendo-nos. Eis o que acontece em Santa Catarina nestes dias, noutros estados varridos por tantos tormentos. A transformação é lenta, porque ela é moral. Sairá também do indivíduo. Agora, os recalcitrantes entrarão nas expiações. E na expiação é compulsório.